estava num ambiente onde havia os religiosos, fariseus e mestres da lei, e também as pessoas pecadoras. E ele estava ali sendo observado atentamente, e se houve aqueles que perseguiram Jesus, que foram pedra no sapato de Jesus, na sandália de Jesus, foram os religiosos. Porque a religiosidade, ela não leva ninguém a ter um relacionamento prático na presença de Deus. O religioso, ele conhece muito bem a teoria, mas ele não vive, e ele é legalista. Ele acha que ele é superior aos demais, e ele tem um olhar crítico a todas as coisas que acontecem à sua volta. E nós não temos isso no nosso ambiente nos dias de hoje, não é verdade? Nós não temos pessoas que são religiosas, pessoas que são que julgam por se acharem superiores às outras, se escandalizam facilmente com qualquer liberdade, uma liberdade na presença de Deus, com ordem, com decência, e são legalistas. São pessoas que elas vivem muito mais olhando para as pessoas e aquilo que as pessoas estão fazendo e julgando, do que ter um relacionamento com Deus. Então a religiosidade em nenhum momento ela é agradável, porque ela é teórica e não é prática. E a caminhada com Jesus é vida diária, é prática. Nós não nos travestimos de cristãos, nós somos quem somos, ainda que imperfeitos, limitados, com as nossas fraquezas, mas também com as nossas virtudes, talentos e dons que Deus nos deu, com os momentos de alegria, de contentamento, mas também de aflições e dificuldades, momentos de ânimo e também de desânimos, de coragem, de medo, mas nós somos autênticos, porque aquilo que somos aqui diante de Deus, vamos procurar ser em todo lugar. Saindo daqui, não deixamos a nossa fantasia de cristãos e somos outros lá do lado de fora. Somos cristãos em casa, somos cristãos na igreja, no trabalho, na escola, em todo e qualquer ambiente. Somos o que somos e isso é um estilo de vida. Nós não precisamos forçar a barra para sermos alguma coisa que não somos. E o Senhor não exige isso de nós. Ele exige fidelidade, devoção, entrega, confissão sincera, arrependimento sincero. Ele deseja que nós sejamos autênticos e verdadeiros, porque Ele sabe tudo e vê tudo e conhece tudo. Nós não precisamos maquiar a nossa caminhada com Jesus. Não somos superiores, porque a Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. E isso facilita o nosso relacionamento. Isso facilita a nossa caminhada em conjunto. Porque, irmãos, nós estamos nos preparando para um grande evento que vai acontecer na face da terra. A Bíblia diz que todo olho verá. Nem todos estarão participando efetivamente na prática dessa manifestação e desse evento. E não é a próxima Copa do Mundo. E não é a próxima festa de Natal. É a volta de Cristo, que foi prometido por Ele mesmo. E Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. João 14:1. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo exclusivamente para preparar lugar para todos. Não há poucos lugares na casa do Pai, há muitas moradas na casa do Pai, e eu estou preparando lugar. Significa então que Deus está se preparando para receber uma grande multidão de fiéis, em todas as ações, línguas, tribos, etnias, no mundo todo, que estarão eternamente com Ele. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos dar passos um após o outro. E nós não podemos parar na nossa caminhada cristã. Você não pode parar no desenvolvimento da sua vida profissional. E hoje se exige muito mais do que no passado que você cresça e se desenvolva profissionalmente. Existe um desenvolvimento também na sua maturidade, no seu crescimento, das etapas e fases da sua vida. A vida espiritual não é diferente. As pessoas acham que o fato delas fazerem a classe para o batismo, se batizarem, elas já estão preparadas para tudo que a vida espiritual, que a vida cristã vai exigir delas. E o Senhor não pede nada que nós não possamos fazer.
porque a parte que nós não podíamos fazer em nem pensamento, nem sonho, Ele próprio resolveu. Desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, você vai ver a preocupação de Deus com o indivíduo, com o ser humano, com a pessoa. Coisas, como eu tenho dito aqui, coisas não atraem o coração de Deus. Coisas não são importantes para Deus. Ele é dono do mundo e de tudo que há no mundo, inclusive todos aqueles que habitam no mundo. Salmo 24 fala isso, que Ele é o Senhor de tudo. Mas o que chama a atenção de Deus, e Deus para dar atenção exclusiva, é quando se trata de pessoas. E foi assim Jesus na sua caminhada aqui na terra. Houve momentos que Jesus falou para um grupo como aqui, mas houve momentos que Ele teve um particular com as pessoas. E aonde havia pessoas, Jesus agiu como o Senhor que era para atender a necessidade daquela pessoa, daquela família, daquele grupo, ou até mesmo da multidão. Ele tinha um olhar diferente, ele tinha um olhar clínico para as pessoas. As coisas não são atrativas para Deus, não chamam a atenção de Deus. E sabe, irmãos, Deus deseja que nós possamos também ter um olhar clínico para as pessoas. Nós não vamos conseguir resolver os problemas de todas as pessoas, mas nós podemos ajudar. Antes de criticar, nós podemos orar. Em vez de abrir a boca para fazer uma crítica, vamos interceder. Vamos estender a mão, ainda que tenha havido alguma falha. Há perdão quando há arrependimento sincero, quando há confissão sincera. E o arrependimento é fazer o caminho de volta. Já basta a vergonha do erro. Não precisamos colocar mais peso e carga nas pessoas, porque elas falharam, porque nós também falhamos. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E não houve um sequer que pôde atirar a pedra contra aquela mulher que adulterou. E eu pergunto para você, aonde estava o adúltero? Porque só trouxeram uma mulher, mas a mulher sozinha não tinha condições de adulterar. E Jesus então, Ele olha para aquela mulher com um olhar clínico e Ele diz para ela assim: cadê os teus acusadores? Se foram, já era. Então Ele falou assim: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não é que ela estava livre de pecar, mas não se submeta mais a viver a vida que você estava vivendo. Você agora tem a oportunidade de viver uma nova vida em mim. E em Cristo nós somos uma nova criatura, irmãos. E nós não estamos aqui brincando, o negócio é sério, mas é algo estimulante. Eu vou dizer uma coisa para você: por mais prazeroso que o mundo possa parecer, e de fato ele tem os seus prazeres, e ele arrasta as pessoas, não se compara a vida que nós temos diante de Deus, o nosso Pai. Não se compara. Você não pode sentir saudades da sua velha vida achando que ela era melhor. A tua vida está melhor hoje em Cristo. O que você está vivendo em Deus é muito melhor para você. Não tenha dúvida. É muito melhor, é superior, não se compara. E Jesus então está aqui fazendo um relato, contando parábolas, e no capítulo 15 de Lucas ele conta 3 parábolas. Ele fala das 99 que nós acabamos de cantar aqui, da 100ª, uma ovelha se perdeu, 99 ficaram em segurança e ele foi buscar a perdida. Fala da moeda ou das dracmas, que se perdeu e foi iluminado o lugar, varrer a casa, para que se pudesse encontrar a dracma perdida. E a 3ª parábola, ele começa a descrever a respeito de uma história familiar, onde apresenta aqui 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Não cita os nomes, não menciona a mãe, não significa que não houvesse a presença da mãe. Significa que na cena está o pai
o filho mais novo e também depois aparece o filho mais velho. E Jesus vai discorrendo essa história e ele inicia dizendo que o filho mais novo pediu ao pai a sua herança. Deixa eu dizer uma coisa para você, até mesmo antes de terminar a pregação. Você não precisa fazer experimentos fora da segurança que você tem em Cristo para admitir que as pessoas que o fizeram, elas não se deram bem. E vou acrescentar mais uma coisa. Nem todos que se aventuraram nesse experimento conseguiram voltar. Nem todos que se aventuraram nesse experimento de sair da casa do pai conseguiram retornar. E vou dizer mais, essas pessoas estão amargando um sofrimento muito maior, porque elas já conheceram a verdade. Elas já conheceram a verdade. E a palavra de Deus, ela tem poder para libertar. Longe de mim pensar em voltar para a minha velha vida. Deus me livre e me guarde. E me ajude, e me sustente. Por mais difícil que você possa estar vivendo hoje, nada se compara. De estar longe de Deus, da casa de Deus, da presença de Deus, do relacionamento com Deus. Nós não podemos baratear, sucatear o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Você creu lá 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás, você precisa continuar crendo, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou. A maldade, o pecado do homem não impressiona Deus. O Senhor está numa busca constante pelo ser humano, pecador, que está longe, sofrendo, e que não entendeu isso ainda. Então ele descreve que o filho pediu a herança, e o filho mais jovem disse então: pai, eu quero agora a minha parte da herança. E diz então que o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Normalmente a partilha de herança se dá quando a pessoa responsável, dono da herança, vem a morrer. Mas ele pede antes. É interessante que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, 15 e 17, o texto diz que o filho mais velho, ele tem direito a 2/3 da bênção, da herança do pai, inclusive das bênçãos espirituais, do que o filho mais novo. Então, você tem 3 pedaços de bolo, para você entender. 2 desses 3 pedaços de bolo é do filho mais velho. O filho mais novo ficava somente com um pedaço de bolo. Todo mundo me entendeu? Quando fala de frações, nem todo mundo acaba compreendendo, mas 2/3 da herança seriam para o filho mais velho. E aí, nós encontramos, no decorrer da história, alguns aspectos que eu quero salientar nessa noite com você, e quem sabe você vai agora ter um olhar diferente para essa história e entender que esse relato também é para nós. Que nós achamos que esse relato é somente para as pessoas que estão longe de Deus, ou aqueles que já estiveram e se desviaram. Serve como orientação e advertência para nós. Nós estamos aqui e queremos continuar aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deus não vai te mandar embora, Deus não vai te dispensar, Deus não vai te rejeitar. Ele diz assim: vinde a mim, Mateus 11, vinde a mim, 28, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Ele diz assim: vinde a mim, vem do jeito que tiver, mas venham. Não importa como você chegou aqui hoje. O que vale é da forma como você vai sair porta fora. Eu tenho certeza absoluta, e eu falo com muita tranquilidade isso, não por mim, mas não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor, Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Você não vai sair daqui mais do mesmo jeito que você entrou. E Deus vai trazer uma perspectiva para que você possa compreender melhor. E se Deus estiver te provando, Ele vai te capacitar na prova, para que você possa ser um filho aprovado na prova.
Deus não tem prazer em maltratar-nos. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em nos abençoar. E estar aqui é uma grande bênção. Diga para o teu irmão aí. Eu não costumo fazer isso muito não, mas diga para o teu irmão na sua vizinhança aí. Estar aqui hoje é uma grande bênção. Porque de repente você está esperando a bênção para o final, e a bênção já está aí com você. No verso 13 em diante, eu vou ler até o 24, e depois então nós vamos fazer algumas menções importantes do texto. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante, e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro, verso 15, local, pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção a seu filho, e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga o melhor da roupa da casa para vestir nele. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Mate o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. A ênfase de Jesus é que os anjos fazem muito mais festa no céu quando um pecador se arrepende. Que os anjos fazem muito mais festa no céu, ficam ligados no 220, quando um único pecador se arrepende. E nós, como igreja, precisamos nos alegrar com isso, irmãos. Parece que se torna uma coisa comum e não é. Porque a obra que Deus está fazendo na vida das demais pessoas que têm chegado a esse lugar, ou nas células, ou em qualquer outra estratégia que a igreja use, essa manifestação, esse conjunto de coisas que acontecem, nenhum outro pode fazer. Não foi ninguém que te convenceu. Alguém possa ter orado por você, entregado uma literatura para você, alguém ter trazido você para algum evento, levado você para algum retiro, como aconteceu comigo. Eu fui para um retiro de carnaval, loucura, tudo certo para as 4 noites. De repente, Deus mudou os meus pensamentos, os meus planos, e eu decidi que é a primeira vez da minha vida para um retiro com crentes. Nenhum homem faz isso. Carnaval está aí. Tem crente que acha que o ambiente do carnaval, o que está acontecendo, que é a festa da carne, é para ele. Você tem que celebrar e festejar diante de Deus, principalmente quando pessoas são arrebatadas às trevas e trazidas pelo Senhor para a maravilhosa luz dele. Eu entendo que você liga a televisão um período desse feriado, que nós estamos decretando que isso vem à falência, e alguns efeitos colaterais já estão acontecendo, né? Precisou apertar o cerco financeiramente nas prefeituras, nos estados, para os camaradas dizer assim, ó, não tem dinheiro para patrocinar o carnaval. Eu não sei se você sabe, mas uma escola de samba no Rio de Janeiro, ela recebe aproximadamente R$1 milhão, uma escola de samba, para promover essa desgraça toda.
Porque no final, quando vai puxar a conta, é grande. Gravidez indesejadas, adultérios, traições, mortes no trânsito, mortes por brigas, embriaguez, afogamentos, e aí para por aí. Ufa, chega. Desgraça. E tem crente que acha que o negócio é bom. E não é. Bom é poder estar diante de Deus. Quando o Asaf teve a crise dele, ele falou assim: de fato Deus é bom. E Deus é bom para os que são puros de coração. Quanto a mim, quase que eu me desviei. Então aí a pessoa tem motivos que eu posso enumerar aqui. Chegou o Natal, é motivo para se desviar. Chegou o Ano Novo, motivo para se desviar por causa dos fogos. Chegou o Carnaval, vai se desviar. Chegou a feriado santo, vai se desviar. E cada momento, cada etapa, ela está se desviando. Não entendeu que o melhor está com o Pai e na casa do Pai. Nós não podemos baratear aquilo que foi pago com alto preço, uma conta impagável. E não parou por aí, porque nós temos promessas futuras, para que alimentem a nossa fé, e nós não morramos porque nos faltou a esperança. A esperança que se vê não é esperança, porém nós esperamos e acreditamos piamente naquilo que o Senhor nos prometeu, que Ele voltará para buscar a sua igreja. O motivo da volta de Cristo é pelos fiéis, aqueles que vão morrer no Senhor. Esses ressuscitarão primeiro. Os que permanecerem vivos serão arrebatados num piscar e abrir de olhos. Deus não esqueceu de ninguém. Enquanto estamos aqui, nós precisamos alimentar a nossa caminhada. Enquanto estamos aqui, precisamos ganhar o maior número de pessoas possíveis, e que todos, segundo Mateus 24, precisam ouvir. Unicamente ouvir. Nós não precisamos converter ninguém, porque não temos esse poder. Isso é a alçada de Deus. É Ele que tem esse poder, através do Espírito Santo, que é o outro Consolador, e que Jesus mencionou categoricamente. Ele vai estar com vocês, vai ajudá-los nas suas fraquezas, como está em Romanos capítulo 8, vai interceder por vocês, vai habitar em vocês. Deus decidiu habitar em mim e em você. Isso não é pouca coisa, não. Isso é uma coisa que nós não poderíamos, por maior quantidade de dinheiro que tivéssemos. Tem gente querendo, os milionários agora estão querendo duas coisas que os milionários estão fazendo, né? Quando eu falo de milionários, bilionários no mundo, primeiro uma viagem espacial, uma viagem turística espacial. E depois alguns estão pagando fortunas, já estão assinando esses testamentos, estão pagando fortunas para que seus corpos sejam congelados. E num dado momento a ciência vai descobrir como dar vida ao ser humano. Jamais, nunca, só Ele, exclusividade dEle. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Ele tem o poder de dar vida e também Ele tem o poder da morte. E Ele tem o poder de ressuscitar, assim como Ele fez com o seu próprio Filho, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui como filhos dEle. Somos filhos, não somos filhos bastardos, somos co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, nós temos direito a essa herança. Já foi assinado o decreto. Para quem iremos nós? Cantamos aqui também. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, que podem tratar enquanto aguardamos a volta do Senhor. Enquanto isso, a igreja ela se prepara, ela é treinada, ela ora, ela chora, ela geme, ela busca todos os meios e todas as formas de arrebanhar as pessoas para o reino de Deus, aqui e até os confins da terra. Aqui em São Vicente, no Brasil, isso inclui todos os estados, na América do Sul, América Central, na América do Norte, em todos os continentes, até os confins da terra. O olhar de Deus está em todos os lugares, principalmente onde as pessoas estão vivendo esse engano. E você já foi liberto disso. Amém?
Então eu quero pontuar algumas coisas aqui. Verso 13, quando ele diz assim: poucos dias depois, este filho mais jovem juntou a parte dele. E o que ele fez quando ele juntou a sua herança? Isso inclui parte em dinheiro e também das propriedades do pai. Viajou para uma terra distante, foi para longe dos olhos paternais do pai. Ele ali gastou todo o seu dinheiro de maneira irresponsável. Ele decidiu isso, não era vontade do pai. Quando Deus falou para Adão e Eva lá no Éden: olha, o limite de vocês é até aqui. Irmãos, o que eles tinham não precisava ir para lugar nenhum, e nem ouvir a conversa e a distorção da verdade, a mentira que a serpente usou, que Satanás ali usou a serpente para enganá-los. E eles perderam. Não foi o fato de não poder estar mais no Éden. A maior perca que eles tiveram foi justamente o fato de não terem mais aquela comunhão perfeita todos os dias com o Senhor. Isso foi restaurado em Cristo. Então, não houve ninguém, em nenhum momento da história da humanidade, que tenha tido a oportunidade e a chance de viver o melhor, de um relacionamento perfeito com o Senhor, como Adão e Eva. E mesmo assim, eles foram enganados. Significa então que nós temos de orar e vigiar. A gente fecha um olho para orar e o outro a gente deixa aberto. Com o olho você ora, fecha o olho, o outro você fica aberto para vigiar. Porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5. E Jesus declara, em João 10, ele diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, além do que é necessário, além do que é preciso, é sempre a mais. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela vem sobre a nossa vida, ela nos satisfaz e nós temos como abençoar a vida de outros. Não é limitado, é ilimitado. O plano de Deus é ilimitado. Não é 3G nem 4G. Pode botar quantos G você quiser aí. Em nome de Jesus. Ele voltou, ele viajou para uma terra distante. Ali gastou todo o seu dinheiro de maneira irresponsável. Uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar fome, necessidade. Ninguém pode prever o amanhã. Nós vivemos hoje, o amanhã nós entregamos ao Senhor. Mas ele tomou uma decisão, ele se precipitou, não era o momento, não tinha melhor lugar para ele estar do que na casa do Pai. E eu quero trazer aqui uma palavra para você, que se acha dono da sua vida, que você não precisa do seu pai, da sua mãe, que você acha que é muito chato, que é isso, que é aquilo. Quero dizer para você que enquanto você tem pai e mãe, está em casa, você está protegido, está guardado. Você vai receber conselhos, você vai ser advertido, você vai ser corrigido, disciplinado para o seu próprio bem, para que você não venha de fato se perder. Diz então que ele teve que buscar trabalho numa fazenda local como cuidador de porcos. Levíticos 11, no 7 a 8, depois você pode ler em casa, a lei, ela considerava os porcos como animais impuros. Então Jesus está trazendo uma ilustração para revelar a verdade aos religiosos. E ele estava mexendo no orgulho, ele estava mexendo na altivez, na prepotência daqueles religiosos, quando ele diz que esse moço está agora como cuidador de porcos. Não podia ser pior para o judeu. Uma outra coisa, o jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmão, não tem melhor lugar para nós estarmos do que na casa do Pai. Seja o nosso Pai como Deus e também na casa dos nossos pais, da nossa família. Por mais difícil que seja o relacionamento, a segurança está na família. Deus sabe o que faz. Deus estabeleceu a família para a segurança nossa. Há um tempo que os nossos filhos vão e a gente sente com a ida deles. A saída deles mexe com a gente. Mas a alegria, o contentamento de saber que você pôde ter tempo de fazer o seu melhor para que o seu filho possa dar continuidade na vida dele.
E sabe qual é a alegria, a esperança de tudo isso? E o contentamento? É que por qualquer lugar que o filho esteja, por onde ele quer que ele tenha ido, quando ele saiu no tempo certo, estou falando da questão natural, ele sempre vai retornar para rever os pais. Eu me mudei para cá, meu plano de vida era Deus mudou totalmente. Mas eu digo para você, já fazem 35 anos que eu vivo aqui na Baixada. Mas todas as oportunidades que eu tive, eu voltei para rever os meus pais. Para estar com eles. Estar com eles, estar com a família, era uma questão de honra, uma questão de poder desfrutar. E era um momento agradável, um momento de relacionamento, um momento de comunhão, um momento para poder falar de Jesus, porque quando eu me converti, ninguém era crente. Quantas vezes, minha mãe na cozinha, cozinhando, lavando, tal, e eu ali falando, e não tinha como falar, contar da minha vida, sem que Jesus estivesse na história da minha vida. Não teve nenhum momento, até que chegou o momento que Deus a alcançou, que Deus a salvou, e ela desceu as águas do batismo. O tempo passou, o corpo também sentiu, os baques da vida também levaram com que houvesse uma debilidade física, mas todas as vezes que nós tínhamos um tempo para fazermos uma oração, eu via minha mãe entregue, derramada no seu coração, com a sua alma, porque a confiança agora dela estava em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Eu gostaria, como filho, de ter dado tantas coisas para minha mãe. Não deu uma joia, não pude comprar nada, de repente comprar uma casa, de repente, enfim, uma viagem internacional, qualquer coisa que é tão valiosa, que as pessoas fazem e que de fato é agradável e honroso. Mas eu pude apresentar Jesus para minha mãe. Isso para mim é um marco na minha vida, na minha história. Isso para mim vale muito. Vale mais que eu pudesse dar as coisas e não tivesse entregue aquilo que eu recebi, que de graça eu recebi e de graça eu dei. Que maravilha. E aí não parou nela, né? Que daí alcançou os demais, meu pai, meus irmãos, porque de fato, quando nós estamos com o Senhor, é muito diferente do que esse jovem que estava passando fome e ele não tinha sequer nem o que comer e nem alguém para dar o que comer. E aí nós temos, mas não para aí a história, nós temos algumas ações do filho, e eu quero então enfatizar para você, tem algumas decisões que ele tomou, ele errou, ele falhou, ele se precipitou, ele não valorizou o que ele tinha, mas algumas ações desse filho, e diz assim, verso 17 seguintes, que nós já lemos, diz assim, quando finalmente ele voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Então ele reconheceu que na casa do pai tinha abundância. Primeiro aspecto. Segundo, eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Pequei contra Deus e pequei também contra o Senhor. E já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Ele falou assim, ainda que eu seja o menor na casa do meu pai, é muito melhor ser. Ainda que eu esteja no anonimato na casa do meu pai, é muito melhor estar na casa do meu pai do que qualquer destaque longe da casa do meu pai. Ele entendeu isso. Diz que ele voltou ao juízo. E de fato, é isso mesmo. A pessoa que ela toma uma decisão dessas, para estar longe da casa do pai, faltou ao juízo. Alguma coisa conseguiu envolvê-la, quem sabe a própria cobiça dela, e Tiago fala isso, capítulo 1 do livro de Tiago, que a pessoa é engodada, é atraída pela sua própria cobiça. E ela então acaba com um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pecadinho ali. A pessoa que está sem juízo acha que o pecadinho, né? Mas pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Isso transgride, isso interrompe o relacionamento com Deus. Isso interrompe a comunhão também com o corpo de Cristo. Porque o injusto, ele não vai permanecer na congregação dos justos.
E o pecado nos leva a práticas impiedosas. Se não houver arrependimento, retorno, confissão sincera, se torna uma prisão que pode levá-lo para terras distantes. No verso 20, na parte A, diz assim que então ele levantou-se e voltou para casa. Ele não só pensou, como ele agiu. E ele teve que fazer o caminho de volta. Agora, certamente sujo, fedorento, desculpe a expressão da palavra, se você se escandalizar com isso, mas mal cheiroso, certamente com a sua aparência muito diferente daquela de quando ele saiu de casa. E diz então que ele teve a atitude, a ação de retornar para o pai. E aí agora eu passo a mostrar a você algumas ações do pai. O filho que volta não é o mesmo filho que foi. Mal cheiroso, certamente perdeu muitos quilos, certamente estava ali com as suas roupas envelhecidas, sujas, mas ele volta. E aí, na parte B do verso 20, diz que quando ele ainda, o filho, estava longe, pai que é pai reconhece seu filho, não importa o jeito que ele esteja. Pai que é pai nunca esquece do seu filho. Porque o pai tinha a expectativa que em algum momento ele voltasse. Porque diz que quando ainda estava longe, seu pai viu e seu coração se encheu de compaixão. O pai podia ter dito assim: está vindo lá. Eu sabia que ele ia voltar desse jeito. Agora ele vai ficar aqui na minha porta esmolando, mendigando, e eu não vou socorrer ele. Ele foi rebelde, porque ele saiu de casa, ele não devia ter feito isso. Não, meu irmão, é hora de abraçar, é hora de ter compaixão, é hora de amar. Pecou, mas falhou, foi mal, mas se está arrependido, se está disposto a mudar, se está disposto a uma virada, uma guinada, Deus está pronto a receber, Deus está pronto a atuar, a libertar, a realizar o milagre da restauração na vida daquele indivíduo, da família, do casal, do jovem, da moça, do moço, do menino, da menina. Muitas vezes nós executamos precocemente, quando Deus ainda está olhando com um olhar de compaixão. Nós, como igreja, precisamos ter um olhar de compaixão de uns para com os outros, e precisamos da ajuda de Deus para que isso seja constante, contínuo no nosso meio. Eu descobri como pastor que tem pessoas na igreja que acham que são donos daqueles que se convertem, porque foi o pai espiritual, porque foi a mãe espiritual, porque é o líder de célula. Para com isso, gente, em nome de Jesus. Se existe alguém que pensa dessa forma, muda hoje, pensa diferente, é do Senhor, é dele. Você depende de Deus para ajudar o outro, e aquele que está sendo ajudado depende dele também, e assim sucessivamente, os que vão chegando vão sendo ajudados. E se nós entendermos isso, não vai haver na igreja filho abandonado. Não vai haver pessoas que estejam sozinhas, lutando, sem que haja um apoio. E as pessoas estão lutando, corajosamente. Pessoas que certamente estão passando por situações que nós não conseguiríamos dimensionar, mas que nós podemos ser instrumentos de Deus para a vida delas. Diz então que, primeira ação do pai, ele reconheceu o filho, ainda que de longe, ainda que ele estivesse diferente, e diz que seu coração se encheu de compaixão. A segunda ação do pai, o pai correu em direção ao seu filho e abraçou e beijou. Na hora ele não quis saber se o filho tinha se precipitado, se saiu de casa. Ele foi lá, estava moribundo, sujo, fedorento. Ele foi lá, abraçou e beijou. Foi isso que Jesus fez comigo e com você, irmão. Você acha que a gente chegou diante de Deus de que maneira? Como é que nós estávamos? Quem nós éramos? O que estávamos vivendo? E diz então que essa atitude, preste bem atenção, atitude na cultura judaica, essa atitude que o pai teve, era uma atitude vulgar
indigna de um oriental idoso com a sua posição social e honra. Diz que Jesus deixou a sua glória, está lá em Filipenses capítulo 2, diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi julgado pelos injustos, pelos pecadores, e você já conhece a história, e sabe que Jesus deixou o trono, a glória, a majestade, se despiu de tudo isso, para que ele pudesse, de fato, abraçar a mim e a você. Estávamos fedorentos, mal cheirosos, lambuzados no pecado, presos, aprisionados, reféns, e ele não mediu esforço para isso. Então o pai teve essa atitude. No verso 21, então quando o filho tem a oportunidade, ele pensou lá atrás, agora ele está diante do pai, então ele diz, ele verbaliza diante do pai. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas olha só, o filho diz isso para o pai, porque foi o que ele tinha pensado com ele lá, quando ele estava lá tratando dos porcos. Porque o filho tinha consciência e tinha ciência que ele era o culpado da condição em que ele estava. E aí no verso 22 seguintes, ele diz assim: mas o pai disse aos seus servos. Outras ações do pai, mediante a confissão do filho. Depressa, ele falou assim, ó, com agilidade. Irmão, quem está condenado ao inferno, tem pressa de ser alcançado pelo mover de Deus através da igreja. O mundo que está perecendo tem pressa. Eu não preciso dizer o que está acontecendo, porque certamente você já viu isso, através dos meios de comunicação. Mas diz que o pai falou assim: depressa, disse para os seus servos, disse para os seus funcionários: tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Motivado pela compaixão, o pai então deu uma vestimenta, a melhor que havia na casa. Preste bem atenção, no Antigo Testamento, lá no Antigo Oriente, um rei, ele presenteava com uma vestimenta especial a quem ele queria honrar por algum feito acertado que merecesse aquela roupa especial. Você tem um exemplo lá em Gênesis 42, a história de José, que fala justamente isso que nós estamos relatando aqui. Ele recebeu um anel, ele recebeu uma roupa, recebeu uma posição, foi colocado em honra como o segundo maior no Egito. Por algo que ele fez acertadamente. Só que o pai aqui está dando uma roupagem para o filho sem que houvesse merecimento. Foi isso que aconteceu conosco. E não termina aqui, porque lá em Apocalipse fala justamente disso. Fala de uma nova roupa, de uma nova roupagem, de um novo nome, de uma coroa que está sendo produzida especificamente, que cabe somente aí no seu crânio. E toda a lágrima dos seus olhos serão enxugadas. Que você não vai viver mais a dimensão lá no céu do que você está vivendo aqui. Que tudo que aflige, tem afligido a nossa vida, não vai mais nos afligir lá no céu. Tudo isso aponta para a eternidade. O outro exemplo também é Mordecai ou Mardoqueu, está no livro de Esther. Ele era tio, tutor de Esther, estava lá na porta do palácio. E o rei, numa noite, não dorme, Deus intervém no sono do rei, ele vai buscar os livros de crônicas, ele descobre na história ali que aquele homem tinha feito bem a ele, e ele então promove, e ele recebe lá a roupa, recebe o anel, e diz assim, o pai diz assim: então traga uma roupa melhor que houver em casa, coloque o anel no seu dedo. Está dizendo para o filho: você continua fazendo parte dessa família e tem autoridade de filho, porque o anel ele tem o símbolo também da autoridade. Sandálias no pé. Quem andava descalço era escravo. Nós éramos escravos no mundo. Hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós somos amigos do Senhor, fazemos voluntariamente, prazerosamente, tudo que fazemos para servir ao Senhor e o seu reino. Matem um novilho gordo, todas essas ações do pai na chegada do filho, somente faziam isso, um momento de matar um novilho especial, em momentos especiais
e festivos. Momentos especiais e festivos. Qual a causa da festa? Isso que é fundamental, e se você guardar isso, está de bom tamanho a mensagem. Verso 24, o final que diz assim: porque este meu filho estava morto e voltou à vida. As razões, então o pai apresenta as razões. Estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar. E começaram a festejar em nome de Jesus. Amém? É isso que eu quero entregar para você nessa noite. Para o meu coração, para o teu coração, para todas as pessoas também que nos acompanham, através das mídias também, que hoje estão nos assistindo e nos ouvindo, para essas vidas que também estão necessitadas, aonde quer que elas estejam, seja no leito de enfermidade, aonde quer que elas estejam. Eu quero dizer que, da mesma forma que o Senhor pode agir aqui, naqueles que estão no ambiente, nessa sala, Ele também pode ir aí aonde você está e atuar e agir com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Essa é a minha oração também em favor desses que nos acompanham no Brasil e até fora do país, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um momento. Eu quero fazer um convite nesta noite para todos que aqui estão. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja se reconciliar, como aconteceu com este filho, que ele acabou se reconciliando, retornando para a casa do Pai. Se você deseja isso para a sua vida nessa noite, se você ainda não fez essa oração, ainda que você esteja frequentando a igreja, você precisa verbalizar isso como esse moço fez, para que você possa ter um relacionamento pessoal com Cristo. E eu quero orar agora, e se você deseja isso para a tua vida, aonde quer que você esteja, em condição que você esteja, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, e os demais, os irmãos da igreja, estejam em oração, intercedendo agora, por favor. Pai, nós estamos aqui, e nós trouxemos da melhor forma possível a tua palavra nesse recinto. Eu oro agora com todos aqueles que entregam a sua vida e que se reconciliam com o Senhor. Repita comigo: Pai querido, no nome de Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. Me perdoa, me limpa nesta noite, me liberta, quebra todas as forças malignas que querem me oprimir, que querem me manter debaixo da acusação. Que eu esteja totalmente livre desse peso, deste fardo, deste jugo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E confesso que não desejo estar em outro lugar a não ser na tua presença. E todos os dias da minha vida, viver somente para o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. E confirma e manifesta o teu poder através do Espírito Santo, através da minha confissão sincera diante da sua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria de saber quantas pessoas que fizeram essa oração comigo. Dê um sinal com a sua mão. Quantas? Se houver pessoas nesta noite, dê um sinal com a sua mão, por favor. Há pessoas que tenham feito essa oração comigo? Dê um sinal, amém, amém. Então eu vou pedir um segundo gesto nessa noite. Todos os que fizeram a oração, fique de pé no seu lugar, por favor. Todos. Se houver mais de uma pessoa, fique de pé no seu lugar, amém, amém, amém. Fique de pé, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o que o Pai vai fazer nessa noite? Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te envolver, Ele vai trazer você para a presença dEle. Eu gostaria que os irmãos, os intercessores, os irmãos que estão próximos, ajudem essas pessoas a chegarem até aqui, por favor. E se houver mais pessoas, saia do seu lugar, venha à frente, venha, nós queremos orar por você. Venha, não pare somente nesse momento na oração que você fez. Se você fez a oração,
não levantou a mão, nem ficou de pé, mas você fez a oração, saia do seu lugar agora, saia, venha na força do Senhor, creia que você já é perdoado a partir do momento que você verbalizou a sua oração sincera. Se você está voltando para o caminho do Pai, se você saiu de casa, se você for para um lugar distante, não importa o que você fez, com certeza você sabe muito bem o que te motivou a isso, e as consequências também dessa decisão precipitada. Eu quero também te convidar a sair do seu lugar e você vir à frente. Sai do seu lugar. Hoje é noite de libertação, de Deus quebrar cadeias. Deus não quer, no passado, não vivo do passado, quem vive do passado é museu, você não é museu, você é filho de Deus. Eu saí de casa, eu fui rebelde, não importa, volte agora, se arrependa, seja obediente, se humilhe diante do Pai, deixa Ele tocar em você, não importa quanto tempo você ficou fora, o que vale agora é que você está decidido voltar, e Ele, Deus, quer tocar em você, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor, estenda a sua mão, participe agora, você é parte disso. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um que aqui veio à frente. Ó Deus, eles verbalizaram a oração, eles oraram, eles creem em Ti, e nós estamos aqui rogando pela vida deles, que o Senhor ministre sobre eles e toque sobre eles, no poder do Teu Espírito Santo. De fato não seja somente por um momento, por um instante, mas que isso, Senhor, venha valer por toda a vida deles, e que eles sejam tocados nesta noite com o poder, o milagre da cura, na alma, na mente, nas memórias, nas emoções, e também, Senhor, no Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, sela a vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta-os de todas as prisões, cadeias, vícios, males, ó Deus, de maldições, de sentenças que foram lançadas sobre as suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o poder da salvação, manifesta o poder da salvação, só o Senhor pode fazer isso. Nós oramos e abençoamos as suas vidas, em nome de Jesus. Abençoamos as suas vidas com toda essa sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e o Senhor possa promover esse transporte, para que agora eles vivam como filhos e não como escravos, que eles sejam limpos agora, pelo poder do sangue de Jesus sobre eles. Oh Espírito Santo de Deus, ore, 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 em nome de Jesus. Oh, toca-os, toca-os, marca as suas vidas, em nome de Jesus. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Aleluia, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olhem aqui para mim. Vocês vão sair aqui agora, à minha esquerda aqui, e acompanhar o pessoal que vai dar uma orientação por vocês, tá? Eles vão te orientar, vão orar por vocês ali. Acompanhe agora. Eu gostaria que os intercessores levem agora essas pessoas ali, por favor. Conduza essas pessoas, conduza. Você que está junto com ela, conduza ela ali. Leve essas pessoas, por favor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão comigo, amém? Aqui estão os filhos de Deus, amém? Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos o Teu povo, somos a Tua igreja. Estamos aqui totalmente rendidos ao Teu senhorio, à Tua autoridade, ao Teu poder. Que o Senhor venha trazer soluções, respostas, manifestações, aquecendo o coração da igreja, para que ela seja aquilo que o Senhor sonhou para ela. Ó Deus, aqui em São Vicente, em nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias aqui representadas. Abençoamos, ó Deus querido, todos aqueles que aqui chegaram no dia de hoje,
para essa reunião especial a tua presença, que eles levem, ó Deus, juntamente com eles, tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas vidas e depositou nos seus corações. Não permita que Satanás e seus demônios venham roubar a preciosa semente daquilo que foi entregue a eles esta noite. Que eles sejam instrumentos do Senhor, e a nossa oração, que eles possam ser testemunhas vivas do teu evangelho e possam proclamar em alto bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo da sua presença venha sobre este lugar, venha sobre essas vidas, venha sobre todo o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, o fogo, o fogo, renova, 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 em nome de Jesus. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra. Profetizamos a multiplicação, a frutificação, através, Senhor, do trabalho de cada um dos teus filhos aqui. Abençoa, livra-os de todo mal, sustenta-os com a tua poderosa mão, amplia o território, Espírito Santo de Deus. Oh, sustenta-os nos dias das aflições. Oh, abençoa-nos, abençoa-nos, Deus. Somente o Senhor tem poder e autoridade para isso. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, abençoa-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu. Que seja hoje, vem derrama até a cama. Oh, bendito Deus, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Despede-nos da tua paz, leva-nos, Senhor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe. Prepara, Senhor, o nosso coração para aquilo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Em todos os momentos que estivermos aqui, possamos discernir, ter entendimento, revelação, sabedoria de como nos comportar e como nos proceder diante de Ti. Que o nosso testemunho possa tocar a vida de muitos, e o Senhor possa salvá-los e libertá-los através das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.